Chegamos no capítulo 14 de Marcos, a partir do versículo 1. Marcos capítulo 14, a partir do versículo 1. Nós leremos até o versículo 26. Marcos 14, de 1 a 26. Todos achamos? Acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. 2 dias depois seria celebrada a Páscoa e a festa dos pães sem fermento. Os principais sacerdotes e os escribas procuravam uma forma de prender Jesus à traição para matá-lo. Pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro com um perfume muito valioso, de nardo puro. E quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si, para que esse desperdício de perfume? Este perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários para ser dado aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse, deixem a mulher em paz, porque vocês a estão incomodando. Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês, e quando quiserem, podem fazer-lhes o bem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, ungiu o meu corpo antecipadamente para a sepultura. Em verdade lhes digo, que onde for pregado em todo o mundo o evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi falar com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo isto, se alegraram e prometeram dar dinheiro a ele. Nesse meio tempo, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. E no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram, onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? Então Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes, vão até a cidade. Ali um homem trazendo um cântaro de água sairá ao encontro de vocês. Sigam esse homem e digam ao dono da casa em que ele entrar que o mestre pergunta, onde fica o meu aposento no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? E ele lhes mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado e pronto. Ali façam os preparativos. Os discípulos saíram, foram à cidade e acharam tudo como Jesus lhes tinha dito. Prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus chegou com os 12. Quando estavam à mesa e comiam, Jesus disse, em verdade lhes digo que um de vocês, o que come comigo, vai me trair. E eles começaram a entristecer-se e a perguntar-lhe um, por acaso seria eu? Jesus respondeu, é um dos 12, o que comigo põe a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído, melhor seria para ele se nunca tivesse nascido. E enquanto comiam, Jesus pegou um pão, e abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo, tomem, isto é o meu corpo. Ao seguir, pegou um cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse, isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos. Em verdade lhes digo que nunca mais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Até aqui a leitura da palavra de Deus. O que é que sempre está envolvido, sempre está presente quando nós passamos por momentos significativos ou momentos importantes nas nossas vidas? Sejam momentos alegres, sejam momentos tristes, há algo que sempre está presente quando pessoas se reúnem. A resposta é comida.
Já parou para pensar? Que sempre nós comemos quando há um aniversário. Já se pensa no bolo, né? Pensa nos doces, nos salgadinhos. Sempre nós comemos quando recebemos uma visita de um ente querido, que faz tempo que não víamos, queremos preparar uma bela refeição para recebê-lo. Sempre comemos quando há uma promoção no emprego, as pessoas querem comemorar, vamos comer uma pizza. Quando alguém se forma na faculdade. Sempre comemos quando há casamentos, e as pessoas gostam muito de festa de casamento, sempre há quem reclame, né? Mas a gente sempre está comendo em festa de casamento. E se você parar para pensar, até mesmo em momentos de tristeza nós comemos. Até mesmo em momentos de doença, tem aquela canja de galinha, né? Que não faz mal para ninguém. Ou no luto. No luto também há refeições, apesar da tristeza. Sempre que algo importante acontece na nossa vida, pessoas se reúnem ao redor umas das outras. E sempre que pessoas se reúnem, pessoas comem. A comida está envolvida. Agora, você já parou para pensar o que acontece quando nós estamos partilhando de uma refeição com entes queridos, com amigos, com familiares? Em momentos de refeição, a mesa, talvez hoje foi um dia em que algo assim aconteceu na sua casa. Em momentos assim, não te dá uma impressão de que aquele momento está sendo algo além do que simplesmente alimentar o nosso corpo físico? Não te dá a impressão de que refeição com entes queridos, com pessoas amadas, essas refeições servem muito mais do que alimentar o corpo? Essas refeições, elas querem comunicar algo. Elas dizem algo. Elas falam mesmo sem palavras, coisas que as palavras não conseguiam ou não conseguiriam expressar. Refeições anunciam, mesmo que ninguém fale nada, elas anunciam o motivo de nós estarmos ali reunidos. Quando você lembra de um momento em que comeu com alguém, certamente você lembra por que estava comendo com aquela pessoa. Qual foi a razão que nos trouxe até aqui? Mas refeições também nos dizem qual é o elo que temos uns com os outros. O que nos une, o que temos em comum. Não só porque estamos aqui, mas nós temos um vínculo. Nós não convidamos qualquer pessoa para ter uma refeição em nossas casas. Antes de morrer, Jesus participou de 2 últimas refeições. E cada uma delas falou, ou cada uma delas comunicou algo para as pessoas que estavam ao redor. E estas refeições têm anunciado a mesma coisa para todos aqueles que estudam essas 2 refeições, e é o que nós vamos fazer nessa noite. Estamos diante das 2 últimas refeições de Jesus, e essas refeições querem comunicar algo para nós, algo está acontecendo ali. E é isso que nós vamos descobrir nessa noite. O que essas refeições comunicam? O que elas têm a nos dizer? A primeira refeição está presente nos versículos 1 a 11. É uma refeição feita em Betânia. Betânia, que é uma cidadela próxima a Jerusalém. Essa refeição é feita na casa de um homem chamado Simão. O texto diz que ele é leproso, ou pelo menos era leproso. Acompanhe comigo novamente a leitura dos versículos 1 a 11. 2 dias depois, seria celebrada a Páscoa e a festa dos pães sem fermento. Os principais sacerdotes e os escribas procuravam uma forma de prender Jesus à traição para matá-lo. Pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher com um perfume muito valioso de nardo puro, trazendo um frasco feito de alabastro, com um perfume muito valioso de nardo puro, e quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si, para que esse desperdício de perfume? Esse perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários para ser dado aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse, deixem a mulher em paz,
Por que vocês a estão incomodando? Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês, e quando quiserem poderão fazer-lhes o bem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, ungiu o meu corpo antecipadamente para a sepultura. Em verdade lhes digo que onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, também será lembrado o que ela fez em memória dela. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi falar com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. E ouvindo isto, se alegraram e prometeram dar dinheiro a ele. Nesse meio tempo, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. Nós já temos percebido que Marcos, às vezes, se utiliza de um estilo muito particular de contar histórias, o tal sanduíche de Marcos. Esse sanduíche é composto de 2 histórias. Primeiro, ele apresenta a primeira história e ele deixa ela em suspense, ele não termina ela. Esse é o pão de cima do sanduíche. Depois, ele apresenta uma segunda história e ele termina essa segunda história. É o recheio. E por fim, ele finaliza aquela primeira história e esse é o sanduíche por completo. E para que a gente entenda a primeira história e a segunda, nós precisamos ler elas juntas. A primeira ajuda a interpretar a segunda e a segunda ajuda a interpretar a primeira. E nós estamos aqui há 2 dias, o texto diz, da celebração da Páscoa e da festa dos pães sem fermentos. É necessário que a gente pergunte que festas eram essas. Na Páscoa, comemorada no nosso calendário exatamente entre os meses de março e abril, para os judeus, os israelitas eles celebravam a libertação da escravidão no Egito, realizada por Deus através da liderança de Moisés. E na Páscoa os judeus comiam, e até hoje comem, um cordeiro assado, pelo menos um pedaço de cordeiro, em memória ao cordeiro que foi sacrificado lá no Egito, para que o primogênito daquela família não fosse morto. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. E junto com a refeição da Páscoa, dava-se início à festa dos pães sem fermentos, ou na sua tradução esteja a festa dos pães asmos, que durava 7 dias. Então a Páscoa começava, depois disso mais 7 dias. E essas 2 festas estavam muito ligadas. E nesses 7 dias, os filhos de Israel, eles não comiam, ou não comem, pão fermentado. E isso é em memória ao quanto eles sofreram lá no Egito. E também ao modo como Deus tirou eles do Egito apressadamente, não dava tempo de levedar a massa e aquilo ia pesar no caminho. Então é uma memória também da libertação no Egito. E é nesse contexto que Marcos nos diz, 2 dias antes das celebrações começarem, que Marcos diz, ou melhor, Marcos nos apresenta a primeira história. A primeira história é a respeito dos responsáveis no trabalho no templo. Nós temos os escribas, que eram os professores, os mestres no templo, e nós temos os sacerdotes, aqueles que realizavam os sacrifícios. E eles estão tramando uma maneira de matar Jesus. O texto diz que é por meio de traição. Por que por meio de traição? Em resumo, porque Jesus estava tumultuando o trabalho daqueles 2 grupos. Jesus expulsou os mercadores do templo, nós vimos isso. Jesus, em outras palavras, ele está impedindo os sacrifícios. Jesus condenou os sacerdotes. Jesus repreendeu os escribas na frente das pessoas. Jesus anunciou juízo aos escribas. Então, para eles, Jesus é um perigo. Então é melhor que Jesus seja calado. Mas a multidão gosta de ouvir Jesus. As pessoas se aglomeram para ouvir os ensinamentos de Jesus. Então não dá para prender Jesus em público, porque isso vai gerar uma revolta social. As pessoas não vão gostar disso. Jerusalém tem ruas estreitas, muitos atalhos. Então quando acabavam as reuniões, Jesus sabia muito bem que os líderes queriam pegá-lo, ele escapava facilmente. Então os líderes sabem disso, e eles sabem, ou Jesus está em público com multidões, ou a gente não sabe onde ele está. Então eles tramam, alguém vai ter que entregá-lo. Alguém tem que dizer onde ele está, descansando, sozinho ou apenas com alguns discípulos, e aí nós conseguimos pegá-lo. Eles estão tramando isso. Quem vai ser esse traidor? O texto não diz ainda, porque antes de nos informar, Marcos introduz a segunda história. A segunda história é de uma mulher que vem até Jesus e unge o corpo dele com um perfume muito caro. Jesus está em Betânia, como eu disse, é um vilarejo vizinho a Jerusalém,
na casa de um homem Simão, provavelmente alguém que Jesus tinha curado da lepra. E o que Jesus está fazendo ali em Betânia? O texto diz que ele está partilhando de uma refeição. Ele está comendo com as pessoas ao redor, as pessoas mais chegadas. E é nessa hora que essa tal mulher, que nós não sabemos sequer o nome dela, ela vem até Jesus. E ela quebra um frasco feito de alabastro, era o melhor material para se preservar perfumes naquela época, e ela derrama o conteúdo daquele frasco, nardo puro, diz o texto, era um dos perfumes mais valiosos, e ela derrama esse perfume na cabeça de Jesus. Algumas pessoas ao redor, talvez alguns discípulos, ficam indignadas com essa atitude. Aquele perfume equivalia ao salário de um ano inteiro de trabalho. Imagine isso. E essas pessoas ficam indignadas com aquela atitude. Que desperdício! Esse perfume podia ter sido vendido, e esse dinheiro poderia ter sido usado para abençoar muitos pobres, e essa mulher está desperdiçando esse recurso. E como é que Jesus responde? Jesus diz assim: deixem essa mulher em paz. Porque mesmo sem saber, na sua sinceridade, essa mulher fez algo que nesse momento é muito mais importante do que ajudar os pobres. Essa mulher ungiu o meu corpo para o sepultamento. Vocês sempre poderão socorrer os pobres, mas eu vou morrer apenas uma vez, e não haverá tempo hábil para que o meu corpo seja tratado após a minha morte, antes do sepultamento, e essa mulher está antecipando isso. Aliás, sempre que contarem sobre a minha morte, essa mulher vai ser lembrada que foi a única pessoa que cuidou do meu corpo antes dele ser sepultado. Só depois disso Marcos retoma com aquela primeira história, a história da traição. E o traidor nem precisou ser procurado, porque o texto diz que o próprio traidor se apresenta aos líderes, e esse traidor será Judas Iscariotes. O texto ressalta, ele é um dos 12. Ele é um dos 12 discípulos. Em troca de dinheiro, ele vai procurar uma boa ocasião em que Jesus estiver vulnerável para entregar Jesus aos líderes do templo. A primeira das duas últimas refeições de Jesus antes de morrer foi em Betânia. E ela teve um sabor de morte, um sabor de traição. Por um lado, Judas está se unindo aos inimigos de Jesus para trair Jesus. De outro lado, nós temos Jesus sabendo que vai morrer e interpretando a atitude daquela mulher como a unção do seu corpo antes do sepultamento. E o que essa refeição está comunicando para aquelas pessoas? A refeição está dizendo que Jesus vai morrer por meio de traição, e Marcos está unindo essas histórias para mostrar isso para nós, e ninguém, além daquela mulher, vai conseguir ungir o corpo de Jesus antes do sepultamento. É por isso que a reação de alguns, ao ver o que aquela mulher está fazendo, é de indignação. Eles ainda não entenderam, ou ainda não aceitaram que Jesus vai ser rejeitado como Messias. Eles não aceitaram que Jesus vai ser morto dentro de algumas horas. E eles continuam pensando como se Jesus fosse viver para sempre ao lado deles, reinando sobre Israel. Eu quero que você se imagine nessa refeição, ali naquela casa em Betânia. Quem você seria? Com quem você se identifica diante dessa cena? Seria como essa mulher aqui, que na sua sinceridade chegou diante de Jesus e adorou Jesus com uma atitude ousada, algo que ninguém tinha pensado antes, ninguém tinha feito isso antes, e ainda sacrificando um tesouro de alto valor, um ano de trabalho desperdiçado ali naquele momento. Como é que você reage a Jesus? Diante de quem Jesus é, você adora Jesus com sinceridade? Você faz aquilo que acha que tem de fazer por Jesus, porque você ama Jesus, então você faz? Ou você fica pensando e se importando com as aparências, se importando, o que vão pensar de mim se eu fizer isso? E aí você se priva de adorar a Jesus na sua sinceridade? Será que para adorar a Jesus você está disposto a sacrificar aquilo que você tem de mais precioso para agradá-lo? É interessante porque conforme Jesus, essa mulher aqui, mesmo sem sabermos o nome dela, ela está fazendo algo correto.
é a única. Enquanto todos ao seu redor, e é interessante, os demais homens que estavam ali presentes, ou eles estão planejando a morte de Jesus, ou eles estão repreendendo aquela mulher por algo certo que ela está fazendo. Aqui eu quero dar uma palavra específica, especial para você que é mulher. Para você, irmã, que quando olha ao seu redor, talvez você seja uma das únicas pessoas que está fazendo a vontade de Jesus. Talvez uma das únicas pessoas que está fazendo o certo dentro da sua casa, uma das únicas pessoas que está fazendo o certo onde você estuda, no seu trabalho, enquanto os homens que deveriam estar liderando o seu lar, que deveriam estar dando bom testemunho, não estão fazendo isso, estão fazendo o errado como aqueles homens estavam fazendo. Esse texto encoraja você, mulher, porque Jesus estava vendo o que aquela mulher estava fazendo. E Jesus reconhece o trabalho daquela mulher que estava fazendo certo, apesar de que todos os outros estavam fazendo errado. Jesus recompensa essa mulher. Jesus pode fazer isso com você também. Mas se contente com isso. Jesus se alegra de ver que você está fazendo o que deveria ser feito, mesmo que os outros não façam, mesmo que o seu marido não faça, mesmo que os seus filhos não façam, mesmo que os seus líderes não façam. Jesus está vendo o que você está fazendo. O encorajamento para você é não desista. Jesus reconhece a sua fidelidade, reconhece o seu sacrifício. Nessa cena você se identifica com essa mulher? Ou você seria como aqueles que estão se indignando com ela? Aqueles que querem repreender essa mulher achando que ela está desperdiçando aquele perfume caríssimo. E eles apresentam até uma justificativa piedosa, né? Eles dizem, olha, poderia ser dado esse dinheiro acumulado da venda desse perfume, dado aos pobres. É uma coisa nobre. Mas perceba o que está acontecendo aqui. Nós não podemos negar que é assim que normalmente nós agimos, quando nós vemos alguém adorando a Jesus de uma forma espontânea, quando alguém está derramando diante de Jesus os seus recursos, está derramando os seus louvores, está derramando os seus gestos, a sua música, as suas poesias, a sua dança, e nós olhamos e nos sentimos incomodados. Esse negócio não é muito ortodoxo. Esse negócio não é muito da nossa tradição. Por que nós muitas vezes reagimos assim? Será que não é porque talvez nós mesmos já temos deixado há algum tempo a adoração sincera a Jesus e nos tornamos frios diante do que Jesus está nos dizendo, nos tornamos frios diante da morte de Jesus, e nós nos aproximamos dele apenas em busca das coisas que ele pode oferecer para nós. E aí nós olhamos para pessoas que ousam apresentar sinceridade na sua adoração a Jesus, e nós então queremos condenar essa pessoa. Não, você não pode fazer diferente da gente, porque é assim que nós fazemos há anos. Mas na verdade essa é uma desculpa do nosso coração, porque não há mais sinceridade aqui dentro. E nós nos incomodamos quando vemos sinceridade lá, no outro. Quem somos nós para repreender a sinceridade? Quem somos nós para repreender a espontaneidade de outras pessoas que estão adorando a Jesus? Só porque elas estão oferecendo talvez algo diferente do que oferecemos a Jesus? Só porque elas estão levantando as mãos no momento de cantar, ou oram ajoelhados antes do culto começar? Quem somos nós para dizer que isso está errado? Se aquilo não está ferindo um princípio da Escritura, qual que é o problema? Ao invés de condenar essa pessoa, ao invés de impedir essa pessoa de adorar sinceramente a Jesus, nós deveríamos nos preocupar mais com a nossa própria adoração. Está sendo sincera a sua adoração? Essa maneira bonita de se fazer as coisas que você faz todo domingo, é sincera? Tem certeza? Eu quero que você perceba um detalhe muito importante aqui. Jesus não está condenando o auxílio aos pobres, é interessante isso, até porque ele está incentivando, ele diz, olha, vocês vão poder ajudar os pobres em outras ocasiões, mas Jesus está deixando claro aqui que a morte dele, entre a morte e o auxílio físico às pessoas que precisam, Jesus diz, a minha morte tem prioridade. De forma prática, nós deveríamos doar dinheiro para ajudar os pobres, sim ou não? É claro que deveríamos. Jesus está incentivando os discípulos a fazer isso.
Mas não só isso, mais importante do que auxílio financeiro é o anúncio da morte de Jesus. É aquilo que a morte de Jesus representa, aquilo que a morte de Jesus significa. O pobre precisa de comida para o corpo e nós devemos oferecer sempre que possível. Mas a prioridade da sua alma é ser salvo. Ser salvo através da mensagem da morte de Jesus, e nós não podemos deixar de anunciar essa mensagem. Jesus deixou claro, entre as duas coisas, a minha morte é prioridade. Porque é realmente a minha morte que vai dar salvação para essas pessoas. Essa é a primeira refeição e é isso que ela está comunicando para aquelas pessoas. Vamos para a segunda refeição. A segunda refeição acontece a partir do versículo 12 até o 26. E ela é feita em uma casa, em secreto, dentro de Jerusalém. Acompanhe comigo a leitura dos versículos 12 até 26. E no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? Então Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão até a cidade, ali um homem trazendo um cântaro de água sairá ao encontro de vocês. Sigam esse homem e digam ao dono da casa em que ele entrar, que o mestre pergunta: onde fica o meu aposento no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? E ele lhes mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado e pronto. Ali, façam os preparativos. Os discípulos saíram, foram à cidade e, achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus chegou com os 12. Quando estavam à mesa e comiam, Jesus disse: em verdade lhes digo, que um de vocês, o que come comigo, vai me trair. E eles começaram a entristecer-se e a perguntar-lhe, um por um: por acaso seria eu? Jesus respondeu: é um dos 12, o que comigo põe a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria para ele se nunca tivesse nascido. E enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo: tomem, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos. Em verdade lhes digo que nunca mais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Enfim, o grande dia de início das celebrações em Jerusalém chegou. É quinta-feira. Quinta-feira é o dia em que o cordeiro da Páscoa era sacrificado para ser preparado e ser comido na sexta-feira. Jesus envia secretamente, óbvio, 2 dos seus discípulos com uma missão secreta. Eles vão até Jerusalém e devem preparar a refeição para que Jesus passe a Páscoa ali com eles. E a missão é ir até Jerusalém, encontrar um homem com um cântaro de água. Esse homem vai levar eles até uma outra casa. Ali eles vão encontrar um outro homem misterioso, o dono da casa. Enfim, provavelmente Jesus já tinha combinado isso antes com essa família. E eles cumprem a missão e as coisas acontecem exatamente como ele tinha dito. À tarde, Jesus chega ao local, junto com os 12, o texto enfatiza isso. Em outras palavras, Judas, o traidor, ele está presente. Ele vem para a refeição. E é importante notar, a refeição da Páscoa não era feita na quinta-feira. A refeição da Páscoa era feita na sexta-feira. Mas por algum motivo, e nós vamos descobrir esse motivo mais à frente, Jesus está celebrando ela um dia antes. E para os discípulos, não era dia da Páscoa. Então, para os discípulos, aquela é apenas mais uma refeição, é um jantar como qualquer outro. Até porque o cordeiro ainda não tinha sido preparado, pelo menos não do jeito que eles estavam esperando. Enquanto eles estão comendo, Jesus interrompe aquele momento e Jesus anuncia: olha, eu sei, e eu quero que todos vocês saibam, que um de vocês que está ao redor desta mesa, irá me trair.
Imagine isso. Dá para imaginar os discípulos engolindo a seco, né? Aquele pedaço de pão. Como assim? Um de nós irá trair Jesus? Nós estamos há 3 anos intensamente com Jesus. Nós acreditamos que Ele é o Messias. Como é capaz um de nós trair a Jesus? E eles começam a perguntar para Jesus, será que... Bom, eu não tenho muita culpa no cartório, mas será que serei eu, Jesus? Bom, a gente sabe que tem um ali que está vendo tudo aquilo e tem uma reação cínica, hipócrita, que é Judas. Provavelmente Judas também está, não, será que serei eu, Jesus? Ele está no meio. E quando Jesus é questionado sobre quem será, Jesus confirma, olha, realmente é um de vocês. Realmente. Mas fiquem tranquilos. A traição é necessário que aconteça, porque isso vai cumprir o que foi dito na Escritura. O Messias teria de ser traído por um amigo próximo. Provavelmente Jesus está na mente, trazendo vários salmos que falam sobre um amigo próximo traindo o rei de Israel. E Jesus diz, a Escritura diz que seria assim. Porém, ai daquele que irá trair o Filho do Homem. O castigo dessa pessoa vai ser terrível, seria melhor nem ter nascido. Nessa hora, João, quando está narrando o Evangelho, lá pela altura do capítulo 13, João nos diz que Judas se retira da casa para trair Jesus, mas Marcos não fala nada disso. Por que Marcos não fala? Não sei. A gente vai ter que perguntar para ele quando chegar lá no reino. Enfim, eu quero que você imagine o que você faria se você estivesse comendo com Jesus e presenciasse uma cena dessa. Um de vocês vai me trair. E isso vai acontecer realmente. Sabe o que os discípulos fizeram? Olha para o versículo 22. Eles voltaram a comer. Eles voltaram a comer. Eles ouviram que haverá um traidor e o texto diz que eles, enquanto comiam, Jesus novamente interrompe o silêncio. Eu fico imaginando que eles voltaram a comer calados, né? Depois de ouvir isso de Jesus, Jesus começa a falar novamente. E o que Jesus faz é associar aquele jantar, que a princípio é apenas um jantar de quinta-feira, ele associa isso com a refeição da Páscoa, que seria celebrada na sexta-feira. E aqui eu vou explicar sobre aquele cordeiro que foi sacrificado, aquilo que eu disse lá no início. Aquele cordeiro que era morto e comido em memória à forma com que Deus preservou o primogênito do povo de Israel lá no Egito. 1500 anos antes de Cristo, mais ou menos isso, Deus havia enviado 9 pragas contra os egípcios, para que os egípcios libertassem o povo de Deus que estava cativo, era escravo nas mãos de Faraó, mas os egípcios não atenderam. Faraó não quis libertar o povo de Deus. Então veio a 10ª praga. E a 10ª praga era se o rei, que era o Faraó, não permitisse que Israel saísse do Egito, Deus disse, todo primogênito em toda a terra, em todo o império, irá morrer durante a próxima noite. Apenas quem sacrificasse um cordeiro e passasse o sangue desse cordeiro nos umbrais da sua porta, estaria livre dessa praga. E o povo de Israel fez o que Deus mandou. Foi aí que surgiu a instituição da Páscoa. Eles sacrificaram um cordeiro, eles comeram um cordeiro às pressas, com pães sem fermento e com ervas amargas. Eles passaram o sangue nos umbrais das portas e esperaram. Fico imaginando que ninguém dormiu naquela noite. Todo mundo abraçado com seu primogênito. Então, o anjo da morte passou sobre o Egito. E ele pulou as casas onde havia aquele sangue nos umbrais das portas. E ele feriu todos os primogênitos em que não havia o sangue. Isso significa que o cordeiro não tinha sido sacrificado naquele lar. E até o filho do faraó morre naquela noite. Depois disso, o faraó expulsa o povo do Egito. É por isso que um cordeiro era sacrificado e comido na Páscoa, em memória da libertação que Deus deu ao povo. Essa libertação que foi marcada pela morte de um cordeiro, o cordeiro que morreu no lugar dos primogênitos de Israel. E até hoje, durante
essa refeição da Páscoa, há um ritual em que os participantes, eles bebem o vinho de 4 cálices diferentes, em momentos diferentes. E isso eu devo ao Gideon, que trouxe para a gente essa informação ano passado. O primeiro cálice que eles tomam é um que eles chamam de o cálice da santificação ou da preparação. É servido para lembrar que no Egito o povo seria santificado por Deus, eles seriam separados, eles seriam tirados de lá. É o primeiro cálice, é o primeiro momento em que o judeu participa da ceia, desse momento da Páscoa. Eles estão jantando e aí tem esse momento, o primeiro cálice. Segundo cálice prevê a libertação que Deus estava para dar ao povo, então eles lembram disso. Terceiro cálice anuncia a redenção. O terceiro cálice apresenta o modo pelo qual Deus iria preservar os primogênitos, ele iria salvar o seu povo, é o sacrifício do cordeiro. E então chega o quarto cálice, que é o cálice da celebração. É uma festa por tudo que Deus fez, a salvação que Deus deu ao povo. E conforme os versículos 22 e 23, nós descobrimos que nós estamos no momento entre o segundo e o terceiro cálice. E por que nós descobrimos isso? Porque nessa hora é o momento em que o líder da família, o líder da casa, ele pega um pão sem fermento que parece um biscoito creme cracker. E ele parte, ele abençoa esse pão e ele parte esse pão e ele dá um pedaço desse pão para cada um dos participantes ali. E então ele apresenta o terceiro cálice, aquele cálice que simboliza o sangue do cordeiro que foi morto, que foi sacrificado naquela noite para salvar o povo. E quando Jesus faz isso, Jesus está dizendo algo para os discípulos, algo que foi compreendido mais ou menos assim pelos leitores de Marcos quando receberam esse livro. Jesus está dizendo assim: essa Páscoa é diferente de todas as outras. Essa Páscoa, além de estar sendo celebrada um dia antes, esse pão que nós estamos comendo vai além de uma mera lembrança daquele pão do Egito. Esse pão representa o meu próprio corpo. E este cálice representa, além do cordeiro que foi sacrificado naquela época, esse cálice representa o meu próprio sangue. O sangue que vai ser derramado em favor de muitas pessoas. E aqui Jesus está citando Isaías 53. Nós vamos cantar Isaías 53 logo mais. E o que Jesus está dizendo é, por meio do meu sangue, Deus vai assinar com os homens a nova aliança. Deus vai perdoar todos os seus pecados. E é por este motivo que hoje nós não vamos comer o cordeiro sacrificado. Eu serei o cordeiro. Eu serei o cordeiro definitivo que amanhã será morto naquela cruz. Na cruz do Calvário. Por meio do sacrifício do primogênito de Deus, os homens poderão ser perdoados. Os homens poderão ser libertos da sua escravidão. Eu serei o sacrifício para a redenção dos homens. E isso vai inaugurar o reino de Deus na terra. É isso que Jesus está dizendo para os discípulos. E depois disso nós lemos que eles cantaram um hino, provavelmente uma parte do Salmo 115 até 118, que era cantada naquela época. E eles saíram para o Monte das Oliveiras e nós vamos descobrir o que aconteceu no próximo domingo. Mas essa foi a última refeição de Jesus antes de morrer. Em uma casa secreta, em Jerusalém. E apesar de anunciar o traidor e prever a morte de Jesus, essa refeição ela tem sabor de vida. E por que ela tem sabor de vida? Porque Marcos está recontando para nós a história da Páscoa, mas ele está recontando a história da Páscoa através da interpretação de Jesus, através da perspectiva de Jesus, e a Páscoa nos é contada de uma maneira diferente dessa vez. Pense na primeira Páscoa, 1500 anos antes, Moisés está liderando as 12 tribos de Israel, para libertar as 12 tribos de Israel da escravidão, daquele que era o rei dos escravos, que era o faraó. Essa foi a primeira Páscoa. Nesta última Páscoa de Jesus, enquanto Jesus está vivo, Jesus está deixando claro para os discípulos: eu sou o representante, o líder dos 12 discípulos, o novo Israel que está sendo formado através de vocês.
E eu estou liderando vocês, indo à frente de vocês, diante do maior de todos os senhores de escravos que já existiu. Não é o faraó, não é Satanás, é o pecado que impera na raça humana desde que os homens pecaram contra Deus no jardim. Esse pecado que aprisiona os homens, que escraviza os homens, que mata os homens. O maior de todos os senhores de escravos, aquele que prende as pessoas. Eu estou indo encará-lo de frente, e eu vou encará-lo de frente naquela cruz. E naquela cruz eu vou morrer. Mas através da minha morte, eu vou vencer esse senhor de escravos. Eu vou derrotar o maior inimigo da alma de vocês. Eu vou cravá-lo naquela cruz, e quando eu ressuscitar, vocês saberão que a vitória é garantida. Vocês saberão que eu comprei para vocês a redenção. Diante desse sacrifício, do Cordeiro Pascal de Deus, nós podemos nos ver livres da escravidão do pecado. Porque nós fomos perdoados, fomos redimidos, e nós temos a garantia de que um dia nós viveremos para sempre ao lado de Jesus, no reino de Deus. O primogênito de Deus, que morre como Cordeiro de Deus, para nos libertar das amarras do pecado. Fantástico o que Jesus está fazendo aqui. Isso não é maravilhoso? É isso que a segunda refeição comunica. Jesus vai ser traído por um dos seus discípulos, mas a sua morte vai servir de redenção para todos aqueles que confiam nele. Essa mensagem que foi celebrada por aqueles discípulos nas Páscoas que vieram depois daquela, eles entenderam isso. Logo, depois que Jesus ressuscitou, os discípulos compreenderam o que ele estava dizendo. E é essa mesma mensagem que essa refeição comunica a cada um de nós quando nós participamos, como você está vendo aqui na frente, quando nós participamos da mesa do Senhor, quando nós participamos da ceia do Senhor. Não só na Páscoa, mas todos os momentos em que como igreja nós lembramos dessa noite em que Jesus está participando dessa última ceia com os discípulos. E diante de tudo isso, se nós quisermos nos lembrar e se quisermos compreender cada vez mais, de forma mais profunda e com todos os seus significados, o que Jesus estava fazendo naquela cruz, nós precisamos participar dessa refeição juntos, como discípulos de Jesus, uns com os outros. Não faz sentido alguém dizer que foi redimido pelo sacrifício do Cordeiro, alguém dizer isso e deixar de celebrar, deixar de festejar tudo o que o Messias Jesus conquistou para nós naquela cruz. Não faz nenhum sentido. Você ser um discípulo de Jesus, alguém que crê em Jesus, e no momento de ápice da nossa comunhão como igreja, no momento em que nós lembramos por que estamos aqui, quem nós somos, você deixar de participar da mesa do Senhor. A Bíblia nunca disse, examine o homem a si mesmo e se tiver em pecado não coma. Não, ele diz, examine e coma. A ceia é um presente de Jesus para você, para que você avalie o seu coração, para que você repense como está caminhando, para que você confesse os seus pecados, para que você peça perdão a Deus, para que você se reconcilie com as pessoas e participe da mesa dele. É um meio de graça para você, é um meio de redenção para você, de lembrança de tudo que Jesus fez por você. E essa redenção não foi apenas individual. O sacrifício de Jesus, como ele disse, foi feito por muitos. Então, se ao nos redimir, Jesus nos incluiu em um povo, o seu próprio povo, esse povo que participa dessa refeição em memória do sacrifício oferecido por ele, então nós somos chamados a participar dessa mesa juntos. Se você é discípulo de Jesus, você tem que lembrar dessa última noite, e você tem que participar da mesa do Senhor. Essa refeição nos lembra o motivo de nos reunirmos semana após semana em torno da palavra de Deus. Por que você vem aqui todo domingo? Essa refeição nos lembra esse motivo. Mas ela não só nos lembra isso. Fomos redimidos, fomos libertos da escravidão ao pecado, mas essa refeição nos lembra da união que nós temos uns com os outros. Jesus morreu por mim, Jesus morreu por você, Jesus morreu pela pessoa que está do seu lado, e se nós cremos no mesmo Jesus e no mesmo sacrifício, nós fomos incluídos em uma só família, nós fomos incluídos na família de Jesus, e essa família come a mesa junto com Jesus. É isso que nós somos chamados a fazer. Mas como toda família, às vezes nas refeições,
essa família pode estar dividida, como estavam aquelas mesas em que Jesus participou das suas 2 últimas refeições. Muitas vezes, na ceia do Senhor, nós temos pessoas quebrantadas, pessoas sinceras, como aquela mulher que chega até Jesus e unge o seu corpo, como os 11 discípulos que estão ali ao redor de Jesus. Mas nós também temos pessoas egoístas. Nós temos pessoas incrédulas, como aqueles que estão reclamando daquela mulher, ou como Judas, que foi o traidor. E eu quero te perguntar nessa noite, de que lado da mesa você está? De que lado da mesa do Senhor você está nessa noite? Se for do lado sincero, se for do lado quebrantado, então coma do pão, beba do cálice, porque Jesus morreu para te redimir. Jesus promete que um dia nós vamos cear com Ele novamente no reino de Deus. Mas se você está do outro lado da mesa, se você está do lado egoísta, que está pensando só em si, rebelde, incrédulo, o chamado para você é de arrependimento. Se arrependa da dureza de coração. Venha até Jesus. O convite de Jesus é que você desfrute da bênção que nós recebemos quando nos unimos como povo de Deus, quando comemos do pão, quando bebemos do cálice. Essa bênção é o perdão dos pecados e Jesus está te convidando a celebrar o perdão de pecados. Faça isso, se arrependa, peça perdão, creia em Jesus, se reconcilie com Ele e talvez faça isso essa noite. Faça e participe da mesa do Senhor. Faça isso enquanto há tempo, porque essa refeição nesse mundo um dia vai ter fim. Haverá um momento, Jesus disse isso, haverá um momento em que vocês vão cear comigo, lá no reino. Vocês não sabem quando isso vai acontecer. Talvez você esteja aqui dizendo, hoje não, amanhã talvez. Você não sabe se tem o amanhã. Agora é a hora. E eu quero orar por você nesse momento. Vamos orar, queridos? Senhor Jesus, obrigado por essa passagem que nos faz lembrar das refeições mais importantes de toda a história. E por incrível que pareça, não foram refeições de festa, foram refeições amargas. Refeições em que o traidor foi anunciado, refeições em que a sua morte foi antecipada. Mas ao mesmo tempo são refeições que trazem vida. Porque por meio do teu sacrifício naquela cruz, nós encontramos redenção. Nós encontramos liberdade da escravidão ao pecado. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado por essa noite. Obrigado por podermos participar da mesa do Senhor. O meu pedido para o Senhor nessa hora é para que aqueles que têm um coração sincero, desejoso em te obedecer, que celebrem desse momento com alegria, que encontrem no comer uns com os outros encorajamento e força, vigor, ânimo para prosseguir a caminhada cristã, que seja um momento de avaliação, de confissão de pecados, de encorajamento, de ânimo, de relembrar que temos o perdão dos pecados, de relembrar que não estamos aqui como qualquer outra pessoa, nós estamos aqui caminhando rumo à Nova Jerusalém. E a minha oração também dentro desse pedido, Senhor, é por aqueles que estão com o coração endurecido, vivendo para si mesmos, egoístas, fugindo de um compromisso com o Senhor, da responsabilidade de se envolver com o seu povo, que tem nutrido dentro de seus corações, em seus quartos, em secreto, pecados escondidos, e tem fugido da tua presença. A minha oração, Senhor, é que esse momento todas as escamas caiam dos olhos, que pessoas se arrependam, que se dobrem diante do Senhor, que confessem os seus pecados, que seja o dia de liberdade, Senhor, enfim, que sejam libertos da escravidão. Eu oro para que o Senhor traga arrependimento e quebrantamento a essas pessoas, e que elas confessem que o Senhor é mestre